Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, boa segunda-feira para todos. Excelente dia, né? Excelente semana para todos nós. Bom, galera, chegando aqui para passar Mercadão da Bola, mas antes, vamos passar alguns outros resultados e curiosidades que tivemos nesse fim de semana. Vamos a isso. A primeira coisa é mais um resultado pela Série C que tivemos nesse domingo, que acabei não passando na agenda. Aparecidense 1, São José 0. Beleza? Resultado de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje, pela Série C, que eu acabei também não passando, mas vamos ter. Às 8 horas da noite, Sampaio Corrêa e Floresta. 8 horas da noite hoje, Série C, Campeonato Brasileiro. As outras coisas que eu queria passar como curiosidade são... Vamos lá, gente. O Náutico ontem, num empate com o Atlético, lá pela Série C do Campeonato Brasileiro, botou seu maior público na atual temporada, gente. É isso aí. É o maior público de todo ano, até agora. Foi justamente nesse jogo onde o Náutico não venceu. 14.620 torcedores. Beleza? Ao todo, esse foi o maior público do Náutico nos aflitos na atual temporada. Juntando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro da Série C, né? No caso. Bom, gente, outra situação. Goleiro que faz gol de bicicleta no último minuto e classifica o seu time para a próxima fase da Série D. O Atlético Cearense empatou com o Potiguar de Mossoró por 1-1. E o gol do Atlético Cearense, esse gol do empate, saiu no último minuto, lá pela Série D. E quem marcou de bicicleta foi o goleiro John Wilker, beleza? Do Atlético Cearense. Numa cobrança de escanteio, ele estava na grande área e usou o recurso da bicicleta para fazer o gol do Atlético Cearense, ali classificando o time cearense para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Interessante, né, gente? Coisas do futebol, de vez em quando acontece. Bom, galera, vamos agora passar notícias do Mercadão da Bola mesmo. Vamos lá, gente, começando notícias do Mercadão da Bola para valer. Nico Williams, jogador que por enquanto está no Atlético Bilbao ainda, destaque da Espanha no título da Eurocopa, ele revelou de fato que está tudo acertado, ele de fato deve ir para o Barcelona ainda nessa janela, certo? Nessa semana, inclusive, o Barcelona deve pagar o valor, certo, da multa rescisória do jogador ao Atlético Bilbao e deve contratar o ponta em definitivo. Bom, gente, o jogador Jadon Sancho, beleza? O nosso querido atacante inglês, ex-Borussia Dortmund, estava no Manchester United, voltou para o Borussia Dortmund por empréstimo, agora voltou para o Manchester United, ele pertence ao Manchester, né? E se acertou com o treinador Erik ten Hag, que vai permanecer no Manchester United para a próxima temporada. E ele foi reintegrado ao elenco do Manchester United. Beleza, gente? Vitor Roque, atacante brasileiro, de fato deve sair do Barcelona, gente. De fato ele não deve ter espaço, certo? E se sabe que o Al Hilal, clube do Neymar, tem interesse em contratá-lo. Segundo notícias, essa negociação pode andar durante essa semana agora. Vamos aguardar. Gente, para não sair do Manchester United, que tem mais notícias aqui relacionadas a esse clube, vamos aqui. O Manchester United já avisou ao Bayern de Munique que não irá continuar a negociação para contratar o zagueiro Matthijs de Ligt, o zagueiro holandês, se o Bayern de Munique permanecer irredutível no valor que quer, que no caso é 50 milhões de euros mais bônus, beleza?
O Manchester United não está disposto a pagar esse valor todo pelo zagueiro holandês, que ainda tem contrato com o Bayern, né? Vale citar. Bom, gente, o Estrela Amadora de Portugal, antes, né? Vamos passar mais uma notícia do Manchester United, que vai oferecer um valor de 17 milhões de libras ao Palmeiras para contratar o jogador Richard Rios. O Manchester United tem interesse na contratação do jogador, destaque na Copa América, pela seleção da Colômbia. Agora sim, o Estrela da Amadora, clube de Portugal, contratou o jogador Daniel Cabral, que pertencia ao Flamengo até 2028. Vai o contrato do jogador com o clube português. Vamos lá, gente, mais notícias. 40 milhões de euros, mais bônus, mais cláusula de venda, certo? Com tudo que tem direito. Bom, Arsenal contratou nesse fim de semana o zagueiro Ricardo Calafiori, junto ao Bolonha, da Itália, beleza? Ele que foi destaque da seleção da Itália, apesar da má campanha na Eurocopa. Esse zagueiro, barra volante, barra lateral, é um jogador multifuncional. Foi destaque da seleção italiana, levou o Bolonha na temporada passada à Liga dos Campeões da Europa, onde vai disputar nessa atual temporada que vai começar. E o Ricardo Calafiori agora é o novo jogador do Arsenal. Bom, gente, o Al Javalen, beleza? Eu vou ficar devendo de onde é esse clube, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Mas contratou 2 jogadores brasileiros. O jogador Kaká Mendes, brasileiro que estava no Al Safa. Pelo que eu sei, esse clube é da Arábia Saudita, esse Al Safa, né? Então, o Kaká Mendes saiu do Al Safa para esse Al Javalen. Assim como também o goleiro brasileiro que estava no Estoril de Portugal, o Marcelo Carné, também é mais novo reforço desse clube também, gente. Vamos a mais notícias do Mercadão da Bola. Bom, gente, o jogador Jadon Faidot, que estava no Hull City, que é um clube das divisões inferiores da Inglaterra, fechou com o Aston Villa, clube da primeira divisão inglesa, beleza? Outra situação, nessa semana agora o PSG deve avançar em negociações para contratar o jogador do Napoli, Victor Osimhen. Muito se fala, muito antes de abrir a janela para contratações na Europa, que o PSG iria contratar esse atacante nigeriano. Mas por enquanto, até agora, nada feito, beleza? Mas o PSG vai partir para cima, segundo notícias, nessa semana, principalmente porque o jogador pediu para que o PSG fosse para cima para contratá-lo. Ele quer jogar na França pelo PSG. Vamos aguardar. Bom, gente, o Napoli ofereceu 8 milhões de euros ao Brighton da Inglaterra para contratar o jogador Billy Gilmore, mas o Brighton não aceitou a proposta do Napoli, não. O zagueiro Ian Souto, certo, gente? É o mais novo reforço do Juventude. Ele foi regularizado, não tem informações se ele jogou contra o São Paulo, mas já podia jogar sim. A nova contratação do Juventude. Contrato até 2026 do jogador com o Juventude. Vamos em frente. Bom, gente, o lateral Dodi Vaiebdis, beleza? Pelo que eu entendi, é esse o nome dele. Ele que ainda pertence ao Panathinaikos da Grécia, interessa ao Botafogo, segundo informações. O Botafogo, que segundo informações também, enviou uma proposta à Udinese para contratar em definitivo o atacante Matheus Martins. Bom, para o torcedor do Fluminense, esse não é um nome estranho. É o cria da base do Fluminense, sim, Matheus Martins, que o Botafogo está perto, diria, de fechar essa contratação. Vamos ver se fecha. Outra situação é que 3 clubes da Série A italiana, e pelo que eu entendi, um clube da Premier League, estão dispostos a contratar o jogador Aníbal Moreno, do Palmeiras. O que se sabe é que a proposta desses clubes giraria em torno de 15 a 20 milhões de euros para contratar o jogador palmeirense. Beleza? Vamos em frente.
Bom, gente, o jogador Lorenzo Piola, que estava na Salernitana, saiu do clube e acertou com o Olympiacos da Grécia. Beleza? Lucas Adel, jogador que pertence ao Guarani, interessa a clubes da Ucrânia e Irã. Beleza? O São Paulo, de fato, finalizou o chapéu no Flamengo, né? E contratou por empréstimo o jogador Marcos Antônio, da Lazio, até 2025. Beleza? Um jogador tá saindo do São Paulo, gente. Beleza? Vale citar aqui que é o Rames Rodrigues. A notícia que saiu ontem é que o Rames conseguiu tudo certinho e amigavelmente estão rescindindo o contrato. São Paulo e Rames Rodrigues. Ele já não se reapresentará, na verdade, com o time do São Paulo, né? Que estava marcado isso. Ele já será liberado e de fato ele deve ter propostas, sim, e deve voltar ao futebol europeu, o Rames Rodrigues. Mas não mais jogará pelo São Paulo, pelo menos a princípio, o jogador colombiano Rames Rodrigues. Vamos em frente. Bom, gente, o zagueiro holandês Van Dijk, beleza, que pertence ao Liverpool, teria dado luz verde para que o fundo de investimento da Arábia Saudita, responsável pelos clubes da Arábia Saudita, investisse para contratá-lo junto ao Liverpool. A multa rescisória desse jogador até não é das mais altas na Europa, não. 55 milhões de euros. Apesar do valor imenso, de fato não é uma das mais altas, não. Vamos aguardar. Bright White, atacante dinamarquês, repito. O Bright White, atacante dinamarquês que estava prestes a acertar uma renovação de contrato com o Olympiacos da Grécia, voltou a Barcelona, voltou à Espanha, onde ele mora, para ver outras propostas para ele ir jogar num clube. Bom, o Grêmio fez proposta pelo jogador e uma das propostas é justamente a do Clube Gaúcho. Beleza? Uma outra situação aqui também, o Rior Bjerg, beleza? Jogador que estava no Tottenham, foi oficializado, ele que é dinamarquês também, como novo jogador do Olympique de Marseille da França. Beleza, gente? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Flamengo deu sinal verde para o Bragantino e por 36 milhões de reais, trazendo para o real, o Bragantino deve fechar a contratação de Matheus Gonçalves, certo? Do Flamengo, o meia atacante. Bom, galera, o Tigres do México, de fato, conseguiu a contratação do zagueiro Joaquim dos Santos. Bom, o Santos tinha uma dívida com o Tigre, devido ao Soteldo, de 3 milhões. Essa dívida será perdoada. E de quebra, o Tigre do México ainda vai pagar 5 milhões de dólares para contratar o jogador Joaquim dos Santos. Mas esse jogador já é novo reforço do Tigres do México. Vamos em frente. Bom, gente, o América do México está perto de fechar a contratação do lateral Ramon. Fez uma proposta ao Olympiacos, que é o clube detentor de seus direitos. Esse lateral está emprestado ao Cuiabá, beleza? Mas deve sair lá para o América do México. O Hajduk Split, que é um clube da Irlanda, oficializou a contratação do jogador croata Rakitic, beleza? Que já passou pelo Barcelona, pelo Sevilha, agora vai jogar no clube irlandês. Vamos em frente. Bom, gente, o jogador Luca Trocino, da academia do Augsburg, pelo que eu entendi, da Alemanha, tá acertando com a Juventus da Itália, beleza? Outra situação, o zagueiro Bruno Viana, que estava emprestado ao Al-AZ da Arábia Saudita. Lá, esse time teve a pior defesa, foi rebaixado para a segunda divisão da Arábia Saudita. O Bruno Viana foi devolvido ao Curitiba, zagueiro, né? E agora deve estar acertando com o Gaziantep da Turquia, beleza? Deve estar indo jogar agora no futebol turco. Vamos em frente.
Bom, gente, após jogos da pré-temporada que o Chelsea vai fazer nos Estados Unidos, certo? A partir dessa semana, o jogador Andrei Santos, que voltou de empréstimo ao Chelsea, será reemprestado pelo Chelsea ao Strasbourg. Beleza, gente, da França. Vinícius Bergantin, que estava como treinador da Ferroviária, lá na Série C do Campeonato Brasileiro, pediu para sair do clube e vai ser auxiliar técnico do Tite no Flamengo. É isso aí. Rafa Marques, que estava como treinador auxiliar no Barcelona, durante essa semana ele vai sair e será auxiliar técnico do Diego Aguirre, certo? No comando da seleção mexicana, ou mexicana no caso. O Diego Aguirre vai assumir a seleção mexicana até 2026, até a Copa do Mundo. E após 2026, o Rafa Marques, que vai ficar como seu auxiliar até lá, vai assumir como treinador, né, da seleção mexicana. Vamos em frente. Bom, gente, o jogador Nicolás Gaitán é o novo reforço do Sarmiento, da Argentina. O contrato será de 18 meses, beleza? Mais uma notícia relacionada ao Manchester United aqui. Vamos lá. Segundo notícias, uma oferta aqui trazendo para o Real chega a R$1 bilhão. Foi o que o Manchester United teria feito ao Vinícius Júnior para contratar o jogador do Real Madrid. O jogador não quis nem ouvir e o Manchester United só ficou na proposta mesmo. Vamos em frente. Bom, gente, o São Paulo se aproxima da contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, segundo informações. O Al Ittihad da Arábia Saudita deve bombar nesse mercadão da bola, certo? Está muito próximo de oficializar duas contratações. Uma já está oficializada, a outra será oficializada segundo informações. Aqui já está oficializada, contrato de 5 anos, do Moussa Diaby, que estava no Aston Villa da Inglaterra, é um atacante, é um ponta, fechou com o Al Ittihad da Arábia Saudita. E a outra é a mais bombada, a do Kevin De Bruyne, meia belga, certo, gente? Entre o Kevin De Bruyne e o Al Ittihad tá tudo certo, faltando detalhes burocráticos, digamos assim, e alguns outros, mas coisa pouca, para que o Al Ittihad venha anunciar a contratação aqui do jogador Kevin De Bruyne, gente, ex-Manchester City. Bom, o goleiro David De Gea, devido à falta de oportunidades no mercado da bola, ele já saiu do Manchester United faz um tempão e até agora não foi para clube nenhum. Ele deixou nas suas redes sociais uma mensagem misteriosa que indicaria, digamos assim, que ele deve, talvez até durante essa semana, anunciar sua aposentadoria do futebol, né? Vamos aguardar. Vamos lá, gente. Segundo notícias, apesar das especulações, apesar do vai, não vai, deixa de ir, bom, o jogador Dani Olmo, que também foi outro destaque da seleção da Espanha na Eurocopa, esse jogador não sairá do RB Leipzig, da Alemanha. Nenhum clube de fato está disposto a pagar a multa rescisória do jogador, que é de 60 milhões, mas, bom, o jogador deve permanecer, pelo menos por mais uma temporada, no RB Leipzig. O jogador brasileiro Antony, certo, gente, do Manchester United, que não estava colocado numa lista de dispensa, bom, foi colocado agora. O Manchester United, para vendê-lo, quer 100 milhões de euros. Para emprestá-lo, aí o valor é bem menor, beleza? Vamos aguardar se ele sairá mesmo. O Real Madrid, gente, anunciou que um dos amistosos que vai fazer nessa pré-temporada será de portões fechados, só para avaliação dos novos jogadores mesmo. O Mbappé deve estrear depois do Endrick. O Endrick que deve estrear primeiro do que o jogador francês Mbappé no Real Madrid. Vamos em frente. Vamos lá, galera.
por 40 milhões de euros mais bônus, o Napoli deve fechar a contratação do jogador brasileiro David Neres, do Benfica. Vamos aguardar se isso vai acontecer mesmo. O jogador Rodrigo Andrade, beleza, que estava no Vitória da Bahia, fechou com o Mirassol para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Outra situação é que o Barcelona tem interesse na contratação do volante destaque também na Eurocopa com a seleção francesa, um dos poucos destaques da seleção francesa na Euro, o Kanté, que está no Al Ittihad, interessa ao Barcelona, mas o Al Ittihad não deve liberar o jogador, segundo informações. Vamos em frente. Vamos lá, galera, mais notícias. O Manchester United, olha ele aqui de novo, avisou a Fiorentina da Itália que não vai contratar em definitivo o jogador Amrabat, jogador marroquino, beleza? Ele irá voltar para o time da Fiorentina, no caso. Bom, galera, o Atlético de Madrid, já pensando em uma forma de fato contratar o atacante argentino Julián Álvares, do Manchester City, agora achou uma forma. O jogador João Félix, beleza, gente, que está no Atlético de Madrid, pertencente ao Atlético de Madrid, deve ser colocado em uma forma de empréstimo ao Manchester City, e o Manchester City emprestando o jogador Julián Álvares ao Atlético de Madrid. Mas isso, lógico, com uma compensação financeira, certo? Que o Manchester City não nasceu ontem, né? Então, digamos assim, vai querer grana mesmo com esse empréstimo aí, com essa situação. Vamos em frente. Bom, gente, para fechar mais 3 notícias, o jogador brasileiro Galeno, pertencente ao Porto de Portugal, esse é um atacante e a Juventus iniciou conversas preliminares com o jogador e com o staff do jogador para contratá-lo. Mas o jogador só vai sair do Porto se de fato chegar uma boa oferta por ele. Outra situação é que durante essa semana o Sport Recife deve confirmar a contratação de mais um zagueiro. Se fala em alguns nomes, né? O Klaus, que já passou pelo Ceará, pelo Inter de Porto Alegre, tá livre no mercado. Se fala também aqui no Facundo Agüero, que é um jogador que tá, apesar do nome, atuando no futebol colombiano. Beleza? Então são alguns nomes citados aqui. Como última situação, o presidente de honra, certo, do Bayern de Munique, o Uli Hannes, deu uma entrevista nesse final de semana falando de que o Bayern de Munique, apesar de ter fechado nessa janela agora com 3 jogadores, certo? Fechou com o jogador Ito, que é um zagueiro barra lateral japonês. Fechou com o João Palhinha, volante meia português. Se falei, no caso do Ito, é japonês, tá certo, gente? E fechou com o Maicon Oles, também aqui. Esse ponta, meio atacante francês, né? Ele que inclusive vai para a Olimpíada. Ele vai para a Olimpíada com a seleção francesa masculina, certo? O Maicon Oles, por isso ele não vai se apresentar agora no Bayern de Munique. Bom, ele falou que a partir de agora o Bayern de Munique só vai contratar jogadores se vender. Se vender alguns jogadores, aí o Bayern de Munique contrata. Se sabe que o Bayern de Munique tem interesse na contratação de Xavi Simons. Eu já trouxe isso para o canal aqui. Jogador que pertence ao PSG. E segundo notícias, é o favorito para levar o jogador. E também o Bayern de Munique tem interesse no jogador Désiré Doué, beleza? Que é um meia da seleção francesa olímpica, vai para a Olimpíada também. E um meia destaque do Rennes da França, beleza? Então o Bayern de Munique tem interesse ainda na contratação desses 2 jogadores. Isso fora também tem interesse na contratação de Jonathan Tah, zagueiro do Bayer Leverkusen, mas no caso dessa situação, o interesse diminuiu, esfriou, certo? Ao menos por enquanto. Então é isso, gente. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e valeu!